gravar uma aula, senão Nossa, ia ser mais trabalho. eu ia ter que acabar gravando um vídeo para postar só para não ganhar falta. Nossa. É uma coisa meio sem nexo, né? Quer dizer, tem nexo, porque De é uma certa forma é o maneira. controle, né? É. Então vamos lá, compartilhar, né? Ah, e fora isso também, eu tive que montar uma estrutura para conseguir dar aula que eu não tinha. Então, estão vendo ó, o compartilhamento de tela, tá aparecendo aí? Tá. Eu tinha falado para vocês semana passada que eu ia trabalhar com a parte de perícia extrajudicial, mas aí eu lembrei que estava faltando a parte de legislação aplicada à perícia. Então, a gente vai passar antes pela legislação e depois vai para a perícia extrajudicial. Então, a gente vai ver os principais pontos de conduta do perito em relação à perícia. Então, a gente sabe a responsabilidade da perícia, né? Então, a grande responsabilidade do profissional contábil quando vai exercer a função de auxiliar da justiça. E, claro, toda função que tenha uma carga muito alta de responsabilidade, o cuidado que ele tem que ter nas suas manifestações, no desenvolvimento de seu trabalho, no zelo na condução desse trabalho é muito grande. Porque sempre ele tem a possibilidade de ser penalizado quando falhar na aplicação, principalmente na figura de ética e moral e também manutenção de segredo profissional. Esse cara aqui, manutenção de segredo profissional é uma coisa muito importante para os profissionais, tanto da perícia quanto da auditoria. Vocês sabem a que ponto que tem que chegar esse sigilo profissional, a manutenção do segredo profissional? Ai, Não. se eu falasse para vocês que não pode conversar nem com a esposa, vocês acreditam? Nossa. Nossa. O nível de sigilo dos profissionais peritos e dos profissionais auditores é nesse nível. Tudo que você levantar de informação referente à sua atuação profissional não pode ser compartilhado com absolutamente ninguém. Ninguém. Mas será que faz sentido? Acho que de certa forma sim, né, professor? Pensem que vocês vão estar mexendo com toda a vida financeira de uma empresa ou até pessoal, quando a Sim. gente pensa na perícia judicial envolvendo pessoa física. E dependendo do que vem a ser levantado nessa perícia, pode ser que tenha uma interferência na imagem. Aí pode ser da empresa ou da pessoa muito grande, né? Muito, muito grande. Então, o sigilo profissional é bem importante. Então, assim, sempre devemos agir com discernimento e honradez no trato dessa relação. Primeiro, devendo primar pela sua independência, nada que aconteça no processo do trabalho de perícia deva tirar a sua independência profissional e não ceder em nenhuma circunstância a interesse daqueles que estão envolvidos. Então, indiferente de quem são as partes no processo, o perito sempre vai ter que zelar pela sua independência para que o trabalho seja feito da melhor maneira possível.
Então, considerando a importância da ética e da moral, a gente vai relembrar um pouquinho o que é ética, o que é moral, né? Então, ética. Conjunto de conhecimentos objetivos extraídos da investigação do comportamento, e a família contribuiu para a formação do indivíduo. E moral. Conjunto de regras aplicadas no dia a dia e usadas continuamente por cada pessoa. Forma construção do indivíduo durante a sua vida. Qual que é a diferença entre ética e moral para vocês? Tem diferença? Não tem? Tá, vamos. Essa é uma pergunta bem xarope mesmo. Eu creio que tem uma diferença, porque eu até lembro mais ou menos, né? Porque foi no primeiro semestre, lá no comecinho do curso. Eu lembro que tem uma diferença. Tem. Figura da ética. Então, conjunto de conhecimentos objetivos extraídos da investigação do comportamento humano. Aqui a gente consegue mais ou menos concluir o que é a figura da ética. Ética é a consciência do coletivo. Mas consciência do coletivo. Então é o que a sociedade impõe como correto através dessa conduta humana, desse comportamento humano. Já a moral vem do quê? Do indivíduo. É o que ele constitui na sua vida como o certo. A gente pode falar que tudo que é ético é moral? Não. Não? Por Eu acho. quê? Porque. Agora me complicou. Porque se na ética é do coletivo e a moral é de cada pessoa. Nossa, agora me compliquei. Não sei, professor. Na maioria dos casos, o que é ético é moral. Uhum. Mas nem sempre o que é visto pela sociedade como certo Então, é nesse ponto que eu queria é chegar. entendido pelo indivíduo. Então, às vezes o indivíduo ele pode ter uma percepção moral diferente do coletivo. Mas na profissão contábil, a percepção é que a grande maioria das atuações ou dos regulamentos que são considerados éticos devem ser considerados como comportamentos morais. A forma com que o pensamento do profissional contador envolvendo a sua ética tende a ser considerado como moral. Grande detalhe, geralmente esse cara tem escrito nas profissões regulamentadas, ele tem essa figura do que é ético de modo explícito, de modo escrito. Aonde que vai estar na nossa profissão? Alguém de vocês arrisca? No caso, a norma que rege sobre a ética, Aham. não tô lembrado. É o nosso código de ética. Eu até deixei para vocês lá. Deixa eu achar ele aqui. Esse cara. Vocês vão conhecer ele como NBC PG01. Cadê? Então, Norma Brasileira de Contabilidade, NBC PG01. E se vocês olharem, revisada recentemente. Não faz tanto tempo que ele foi atualizado.
no meu ponto de vista, ainda está incompleto, mas, ó, para ver aí a diferença de ética e moral. Quando a pessoa começa a discordar, falar, ah, não, tem coisa aqui que não é certo, não é, ou está incompleto, é porque existe a diferença entre ética e moral. Mas nesse código de ética, então a gente vê quais são as condutas que um bom profissional tem que adotar na sua profissão. Então, tudo que está aqui serve tanto para o profissional contador e, consequentemente, vai servir para quem? Para o perito contador. Então, tudo que ele tem como deveres, tudo que ele tem também como, cadê? Como vedações, proibições. Tudo que é apresentado como possibilidades valem tanto para a profissão contábil quanto para o perito contador. Se vocês começarem a ver, eles são normas genéricas. Eles falam muito mais de atitudes do que atuação profissional, de que aplicação de regra profissional. No entanto, falando de regra profissional, ele só fala que a gente tem obrigatoriedade de seguir as normas. Nesse ponto que o professor acha que falta? Não. É nas penalidades. Nossa. Então, no entanto, o primeiro item é que ele fala. Ele não fala que a gente tem que seguir tal norma, a norma A, B ou C. Ele fala que a gente tem que seguir toda a norma vigente e toda a legislação vigente, de acordo com a área que a gente for atuar. Então, a gente está atuando como perito, tem que seguir as normas de perícia e a legislação envolvendo a perícia, né? Principalmente o Código de Processo Civil. Se a gente está atuando como auditor, segue a figura das normas aplicadas para os auditores. Ah, não, vou atuar como contador, sigo as normas dos contadores. E claro, aí como um postulado escrito, a gente sempre vai ter a figura das penalidades, né? Aqui que eu vejo a falha ainda. Então, penalidade. A transcrição de preceito dessa norma constitui infração ética sancionada segundo, aqui é importante, segundo a gravidade. E com a aplicação de uma das seguintes penalidades. Então, o que a gente tem como sanção ética para qualquer profissional da contabilidade hoje? Advertência reservada. O que é uma advertência reservada? Vocês olharem, tem algo parecido, mas com a palavra diferente. Censura reservada. A advertência é uma forma mais branda de se chamar atenção. Você não precisa fazer por escrito. É mais ou menos o que a mãe da gente faz com a gente, né? Às vezes ela faz advertência pública, né? Quando tá na frente dos irmãos, coisa assim. Mas em geral, ela leva pro quarto e dá um sermão. Então a advertência reservada segue essa figura do puxão de orelha num âmbito fechado. A censura reservada já é de forma escrita. Então você vai receber uma notificação chamando a tua atenção sobre a transgressão. Mas ainda é só você que recebe. Aí o caso mais grave, aí que eu vejo a falha do código de ética ainda, que o mais
pesado que a gente tem é a censura pública. Você recebeu, não é nem receber, é você ter divulgado publicamente uma carta indicando a sua transgressão. Será que isso adianta para muitos contadores? Com certeza não. Não. Que falta ou que poderia ser incluído aqui que tem em outras profissões que não tem na nossa? Vocês já perceberam que não tem suspensão? E outra, não tem nem cassação. Se a gente for para um profissional advogado, por exemplo, ou um profissional médico, existe possibilidade de suspensão disciplinar e até os casos mais graves a cassação do registro dessa pessoa. Então ainda as punições são relativamente leves. E aqui, segundo a gravidade, a gente vai ter alguns fatores que vão auxiliar ou a abrandar a situação do contador ou a agravar a penalidade. Então, dentro das sanções, a gente pode ter algumas atenuantes. Isso daqui é bem bom para a prova do CRC, tá? Só para deixar claro para vocês. As questões de ética, tanto as atenuantes como as agravantes, costumam ser cobradas. Então, o que pode atenuar? Se você já tem ação desenvolvida na defesa da profissão contábil, você já atua em defesa da valorização contábil, ou você é o chamado réu primário, né? Não é bem réu primário, né? Réu primário para a área penal, mas se você não tem punição anterior, isso vai ajudar a amenizar o seu problema. Se você tem alguma prestação de serviço relevante à contabilidade, quando fala prestação de serviço é quando você já fez algo em favor à classe que seja relevante, e aplicação de salvaguardas. E, como agravante, o que a gente vai poder encontrar? Ação ou omissão que macule a imagem pública dos contadores, ou você já tem punição anterior, claro, sempre na figura do transitado julgado, e claro, a gravidade da infração vai ser agravante da penalidade. Mas infelizmente a penalidade chega só até o item C aqui, censura pública. Até quando estava em votação essa norma, essa atualização da norma, existia a previsão de sanções um pouco mais graves, sanções um pouco mais rígidas, mas infelizmente não foram aprovadas. Então a gente acabou. Eu fico até pensando, professor, por exemplo, nos grandes casos assim de empresas que se envolveram em coisa errada, né? Muitas das vezes, com certeza, teve alguma participação de algum contador, de certa forma. Por exemplo, no caso da JBS. De certa forma, algum contador ele teve participação no caso, né? E claro, ele teve consequências não só como cidadão, né, criminal, mas como profissão, contador, né? É só uma censura pública, no É caso. só uma censura pública. É. Então, essas empresas, sim, elas geralmente têm a participação ou, no mínimo, têm a conivência do contador. O contador sabe e não faz nada.
que também é uma transgressão do nosso código de ética. Se você sabe que está errado, no mínimo você tem que abandonar a prestação de serviço. Você sabe que está errado e não consegue mudar, você deixa de atuar para aquela pessoa. E nesses casos aconteciam, né? Também quem ia querer deixar de ganhar uma grana preta que esses caras ganham, né? Só que eles se sujeitaram, foram responsabilizados, tiveram um problema na área contábil? Muito pouco, muito pouco. Infelizmente, esse é um fator que o código de ética da profissão ainda deixa a desejar. Então, sempre quando a gente estiver atuando no processo pericial, a gente vai ter que aplicar, então, vai ter que aplicar essas duas qualidades. A gente tem que ser tanto ético quanto profissional, tanto ético quanto moral, né? E é importante. Professor, Oi. desculpa, mas só até entrando ali na pergunta que o professor deixou no fórum, a legislação que o perito contador ele deve seguir como principal seria a legislação da ética do contador, ou tem alguma outra que o professor venha A gente vai comentar? chegar ainda. Ah, tá. Tem tanto o código de ética, né, que normatiza, mas o mais pesado para a gente é o Código do Processo Civil. Porque esses caras, o Código do Processo Civil, ele traz sanções realmente penais e de prerrogativa profissional, você ser impedido de atuar. Coisa que os outros profissionais da contabilidade não têm, o perito tem. Então, ele pode ser impedido de atuar, ele não vai ser cassado, mas ele vai ficar impedido de atuar. Então, o Código Penal, o Código de Processo Civil, ele é um pouco mais rígido com a gente nesse sentido. Mas no fundo, a gente tem que seguir tanto o Código de Ética quanto a legislação, que é o código, principalmente o Código de Processo Civil, né? Então é importante ressaltar que o trabalho do perito, consubstanciado no laudo do perício contábil, não está restrito ao processo ao qual foi nomeado, mas implica em beneficiar ou penalizar entes que fazem parte da sociedade. Qualquer ente envolvido nesse processo pode ter envolvimento, pode ter prejuízos ou benefícios relacionados ao laudo. Caso o laudo seja publicado, isso pode trazer uma mácula na imagem de uma pessoa ou pode favorecer alguém. Por isso que a gente tem que atuar de modo imparcial, sem tentar favorecer ninguém, sem tentar pender para o lado da parte A ou da parte B. E aí a gente tem a preocupação com a figura da ética e da moral, também lá na NBCPP. Então, na NBCPP 01, no seu item 31, ele fala sobre a ética e a moral dos contadores. Então, item 31. A responsabilidade ética do perito decorre das necessidades dos princípios éticos, em especial os estabelecidos no Código do Profissional Contábil. Então, a NBCPP 01, que rege a profissão, a atuação do perito, né? Não a parte técnica, na parte de atuação é a parte da NBC. Eita, deu branco. A PP é do profissional, a NBC. PG. Não, PG não. Nossa, deu branco.
Falo toda aula isso para vocês e hoje deu branco. Que é a norma que fala da atuação técnica, né? Como que a gente deve seguir as normas para atuação na perícia. Deu branco. Daqui a pouco eu lembro, gente. Então a NBCPP que fala sobre o que é necessário para ser perito, indica lá no seu item 31 que a gente tem que seguir os preceitos éticos e morais, principalmente o que está estabelecido no Código de Ética, que é a NBCPG 01. Então, tudo que está descrito nesse texto, a gente tem que seguir, obrigatoriamente. Vocês já estudaram bastante esse cara, mais ou menos? Como é que foi a disciplina de ética de vocês? Olha, professor, de lembrança que eu tenho dele é bem pouca. A gente não teve muita intimidade com esse código. Bom saber. Então, quem sabe eu não prepare uma aula só sobre ele para vocês. Até porque ele cai bastante no. Bastante não, né? São 2 a 3 perguntas de ética profissional que são praticamente perguntando o que está aqui, o que está no texto. Então, vou preparar uma aula para vocês só sobre o código de ética. Então, trabalhando a figura da ética na profissão contábil, até porque a gente não tem só essa norma, tá? Na verdade, a gente tem 4 normas sobre ética que envolvem a profissão contábil, que é bom que vocês tenham ciência. Aí a gente chega na figura do sigilo. Então, algo extremamente importante a ser seguido pelo profissional da perícia. Então, quanto ao sigilo profissional, aí a gente vai seguir a NBC também, NBC PP01, no que fala nos itens 25 e 26, em relação ao respeito a esse sigilo, né? Então, o perito contábil, em obediência ao Código de Ética Profissional Contabilista, deve respeitar e assegurar o sigilo das informações que teve acesso. Então, sendo proibido sua divulgação, salvo quando houver obrigação legal de fazê-lo. Então, tudo que a gente sabe sobre a empresa, a gente deve manter em segredo. Isso entra até daí naquela situação que eu falei. Nem com a esposa a gente pode comentar, nem com a namorada a gente pode comentar. Salvo se a lei indicar que a gente faça essa publicação. Aonde vem sendo cobrado do profissional contador, aí não é só do perito, mas do contador também, quando a gente tenha algum fato que deva ser divulgado. Hoje a gente tem uma declaração anual que a gente faz, que é a tal declaração para o COAF. Já ouviram do COAF? Estava em discussão esses tempos atrás. COAF. Alguém lembra? Eu lembro que teve um levantamento dele na mídia, alguma coisa assim, mas eu não sei se chega a ser crime financeiro, tô totalmente equivocado. Exatamente isso. Ele é um órgão responsável hoje por levantamento de movimentações atípicas e crimes financeiros. A discussão era quem que ia ser o dono do COAF. Que, ficava com o Sérgio Moro, não ficava. Quem que ia tomar conta? Então a gente
como profissional, se tiver alguma informação que seja relevante, mesmo que não esteja envolvendo no processo, que a gente consiga descobrir ou que a gente tenha essa percepção de ilícito financeiro, a gente é obrigado daí, então, aí a gente passa a fazer por força legal. A gente então entra lá no site do COAF, a gente preenche a declaração indicando o que é essa movimentação atípica, o que está fora do padrão. Fora isso, a gente mantém sigilo sobre tudo que a gente faz como perito. E no item 26, o dever de sigilo subsiste mesmo na hipótese de o profissional se desligar do trabalho antes de tê-lo concluído. Então você não vai terminar o trabalho, pediu afastamento por algum motivo, mesmo você se desligando desse trabalho, você não vai poder falar absolutamente nada sobre o que foi levantado lá. Então, enquanto durar o trabalho pericial, o profissional deve manter sigilo das partes, bem como do que se discute nos autos, como forma de resguardar perante o Conselho Federal de Contabilidade, o Fórum e a própria sociedade. Então, indiferente se você vai terminar o trabalho ou teve que interromper ele por algum motivo antes do final desse trabalho, você também vai ter que manter segredo sobre o que você levantou ali. Então, essa parte do sigilo profissional vem do nosso código de ética e ele é reforçado na atuação nas normas de auditoria e de perícia. Eles reforçam a importância do sigilo profissional. Dúvidas sobre sigilo? Não. Então, lembrem-se, forem atuar como auditor ou como perito, vocês não podem comentar absolutamente nada do que foi levantado nas empresas que vocês atuaram. Senão vocês vão estar quebrando o código de ética. Tá? Aí a gente tem a nossa responsabilidade nas várias esferas, né? Então, o Conselho Federal de Contabilidade, preocupado com a conduta do profissional contabilista, fez constar na NBCPP 01 as orientações dos itens 28 e 29 que são relacionadas às responsabilidades, né? Então, lá no item 28, o perito deve conhecer as responsabilidades sociais, éticas, profissionais e legais, às quais está sujeito no momento em que aceita o encargo para execução de perícias contábeis judiciais, extrajudiciais, inclusive a arbitral. Então, aqui ele não deixa claro quem são as responsabilidades, né? Por quê? Existem várias fontes. Responsabilidade social ética vai vir ali no código de ética. Responsabilidade profissional vai vir das NBCs relacionadas à profissão do perito. E a legal é aquela que vai derivar da legislação. Então, aqui a gente tem muita figura do Código do Processo Civil e Código Civil envolvida. E o termo responsabilidade refere-se à obrigação do perito em respeitar os princípios da moral, da ética e do direito, atuando com legalidade, idoneidade e honestidade no desempenho de suas atividades, sob pena de responder civilmente, criminalmente e também daí na área contábil, ética e profissionalmente por seus atos. Responsabilidade civil.
vai estar muito relacionado a danos causados a outras pessoas. A criminal também vai estar ligado a esses danos. E a ética e profissional na conduta da execução. Pode ser que você cometa uma infração ética, mas não caia em um problema civil ou criminal. Então, acho que os mais doloridos do profissional contabilista e do profissional perito contador passar, com certeza, é responsabilidade criminal e civil. Porque se ou vai envolver com a sua imagem perante a sociedade, inclusive com possibilidade de prisão, quando a gente fala de responsabilidade criminal, e civil porque envolve bolso, né? Bolso é um pouco dolorido para o ser humano, né? Até não lembro quem que tem um famoso que pensador famoso que fala que o órgão mais dolorido do ser humano é o bolso. E realmente é, né? Aí falando da responsabilidade civil, também a NBCTP 01 fala sobre a responsabilidade civil. Então, na NBCTP 01, a NBCTP, a PP é da profissão de perito, e a TP é técnica de perícia, né? Então, lá no item 39 fala sobre a responsabilidade civil. O perito, na fase de elaboração do planejamento, com vistas a elaborar propostas de honorário, deve analisar riscos decorrentes à responsabilidade civil, despesas com pessoal e encargos sociais, depreciação de equipamentos e despesas com a manutenção do escritório. O que ele fala aqui de responsabilidade civil? Ele traz o que é a responsabilidade civil? Nesse item 39. Acho que em geral seria que o perito ele elaborasse a proposta de honorários de acordo com aquilo que ele vai ter de despesa, né? Não a mais daquilo. Aqui o que ele tenta atrelar é só que o profissional ele tem que avaliar os riscos para formar o seu honorário. Mas para ele conseguir avaliar o risco, ele tem que saber qual a responsabilidade civil dele. E aonde que ele vai encontrar a responsabilidade civil? Tem algum lugar? Sim, não, talvez. Talvez Nossa, me fugiu o nome. Código Código Civil. Civil, isso. É que eu tô confundindo as duas abreviações de CPC. O Código Civil e o Código de Processo Civil. O Código Civil ele fala sobre a, a responsabilidade, mas fala de modo amplo. É tudo aquilo que a gente causar dano a outro. Então, tudo que a gente possa vir a causar um prejuízo a terceiros, aí pode ser por ato de omissão ou intencional, a gente vai ter que ser responsabilizado e arcar com essa penalidade. Esse ato de omissão, então, na área da perícia, é tudo aquilo que a gente execute, ou todo o trabalho que a gente desenvolva que esteja fora das normas e regulamentos da matéria em discussão. Exemplo. Então a gente está participando de uma perícia trabalhista e não observamos alguma legislação referente a um cálculo
De repente a gente está fazendo revisão de hora extra. A gente não observou uma determinada norma para esse cálculo. Um exemplo, deixamos de ver a convenção coletiva dessa atividade profissional. Calculamos errado. Isso levou ao juiz a tomar uma decisão errada. Pode acontecer? Lembrando que a gente é o profissional que entende-se como conhecedor do assunto. Tem domínio sobre, nesse caso aí, cálculos trabalhistas. E a gente fez o cálculo errado, e a pessoa ou a parte prejudicada consegue comprovar que a gente fez errado, a gente vai ser responsabilizado. Então a gente vai ter que reparar os danos causados pelo nosso ato de erro profissional, né? Erramos a maneira de calcular. Foi sem querer. Não tem desculpa. Então, seja intencional ou seja involuntário, a gente vai ter que ser responsabilizado, a gente vai responder e vai ter que arcar com o dano causado. Então, a responsabilidade civil, ela gira muito nesse conceito de reparação de danos por ato ou involuntário, ou por omissão, ou ato lesivo, quando tem a intenção na atuação profissional. Mas a gente só vai poder falar se houve o dano ou não, se a gente seguir ou não a norma ou a forma de atuação definida pelos regulamentos profissionais. Aí a outra possibilidade, responsabilidade criminal. Também, então, no quesito responsabilidade criminal, o Conselho Federal foca na conduta profissional do perito contador por meio da norma NBC-PP nos itens 35 e 36. Então, que fala nesses dois itens. Item 35. A legislação civil determina responsabilidades e penalidades para o profissional que exercer a função de perito contador, as quais consistem em multa, indenização e inabilitação. Vejam que aqui ele eliminou o código de ética do profissional contador. Por quê? Lá no código de ética ele fala em multa, indenização e inabilitação. Não, vai totalmente para outro caminho de penalização. Lá no código de ética ele é completamente omisso nessa parte, né? Penalidade, advertência e censura. Então, por essa falha no código de ética do contador, a NBC-PP ela trouxe a indicativo que a nossa responsabilidade ela provém da legislação civil. No caso, quando ele cita a legislação civil, seria o Código do Processo Civil. Pode ser tanto Código Civil quanto Código de Processo Civil. Entendi. Ele vai acabar amparado nos dois. Porque a parte de reparação de danos é no Código Civil. E a parte de inabilitação profissional é no Código de Processo Civil. Você vai pagar por esses dois códigos. As penalidades são previstas nos dois. Então, existe a penalidade do Código Civil, que envolve a parte de reparação, e a parte do Código de Processo Civil, que é inabilitação profissional. Mas a NBC-PP, ela deixa, então, a cargo de quem? Da legislação. Ela não fala, ela não se arrisca nisso. Até porque o Código de Ética fica omisso nessa parte.
E a legislação penal estabelece penas de multa, detenção e reclusão para profissionais que exercem atividade pericial que vierem a descumprir as normas legais. Então aqui ele já deixa claro o descumprimento de normas legais, ele fala tanto das normas envolvendo a matéria do litígio, quanto as normas profissionais. Então a gente fez uma atividade que não siga essa conduta, essa norma. E a gente trouxer dano a alguém, a gente vai responder então, tanto civilmente quanto penalmente. Então, no Código de Processo Civil, a gente tem essa penalidade da inabilitação aonde? Lá no artigo 158. Então, o artigo 158 ele diz a possibilidade de inabilitação profissional. Então, artigo 158, o perito que, por dolo ou culpa, prestar informações inverídicas poderá responder pelos prejuízos causados à parte. Então, aqui ele remete ao Código Civil e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 a 5 anos, independente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para adoção das medidas que entender cabíveis. O que o artigo 158 fala nesse caso? Você vai responder pelo dano, que daí remete, se não me falha a memória, é o artigo 921 do Código Civil. A reparação, então, do prejuízo causado. Aí aqui ele diz a inabilitação profissional. Ele deixa explícito que vai ficar inabilitado para atuar como perito de 2 a 5 anos e ainda indica para que o juiz comunique a infração ao Conselho Regional de Contabilidade. Então ele vai responder na esfera civil, na esfera criminal, dependendo da situação, e vai responder um processo ético. O processo ético vai correr dentro do Conselho Regional de Contabilidade. Então ele sempre vai estar passível das 3 penalidades. Supondo que ele não tenha nenhum problema penal. Essa infração não caracterizou uma omissão que seja criminal. Não esteja previsto no Código Penal. Vai ter que pelo menos responder de modo civil, e existindo essa previsão de responsabilidade civil, também vai existir o quê? A responsabilidade ética. Então, sempre que apresentar um problema na área civil ou penal, ele também vai responder um processo ético. Tá certo que o processo ético não é lá a maior das penalidades do mundo, né? Mas vai existir essa possibilidade. Então, como se verifica, o perito contador, quando executar a função de auxiliar da justiça, tem inúmeras responsabilidades, tanto civil quanto criminal, e por isso ele deve compor essas possibilidades dentro das variáveis que vão definir o seu honorário profissional. Então, por isso a importância de conhecer as possíveis penalidades para que ele responda
para que ele possa ter ciência do que ele vai responder e computar isso dentro dos seus honorários. Professor, eu tenho uma dúvida, até voltando no ponto de cassação, em nenhuma esfera existe essa possibilidade? Não, não. No caso ali, digamos, maior punição que o perito contador ele pode ter durante 5 anos ali não exercer a função. Isso na parte profissional, Ah, porque sim, ele pode entrar na penal também. ele pode entrar na penal. Sim, Aí o difícil é você caracterizar um crime, né? Aí até a gente não tem esse hábito. Quem faz isso acaba sendo o Ministério Público. Mas muitas vezes o, o próprio juiz oficia o Ministério Público para apresentar a denúncia. Então, supondo que você estava lá no processo pericial, tentou criar uma determinada vantagem a alguém. Aí você falsificou um documento. Pode acontecer isso? sim. No Brasil, não é de duvidar de nada. Aí você está caracterizando um crime? Aí está caracterizando um crime, que é um crime de falsificação. Dependendo do que você falsificar, de repente seja um documento de identificação ou uma assinatura, está partindo para o crime de falsidade ideológica. Aí tudo isso você vai responder também, além da área profissional, da área civil, você vai responder pelo crime. A parte criminal ela é um pouco mais sutil da gente trabalhar. Por quê? Depende muito do Código Penal. A gente tem que tipificar um crime ali dentro, que é um pouco mais difícil de ser feito. Já se a gente tiver a figura do só do dano, ele já é mais fácil. A própria pessoa pode ingressar com a ação e pedir a reparação dos danos. Então, é muito mais comum a gente ver responsabilização civil e profissional do que a criminal, tá? Seria até um caso mais grave, né? É o mais grave. É o mais grave. Que, na verdade, depois a pessoa nunca mais consegue fazer perícia, tá? Se ela tiver processo criminal, ela não pode mais atuar, porque uma das documentações que a gente obrigatoriamente apresenta são certidões negativas tanto da parte de impostos, regularidade profissional, mas também de processos judiciais nessa área penal. Porque dificilmente um juiz vai chamar um perito, né? Sendo que ele já tem algum histórico negativo. Não, e se ele estiver respondendo ao processo, ele fica inabilitado, ele não pode nem constar na lista para possíveis convocados. Professor, mas agora, olhando não só para a profissão do perito, mas do contador em geral, creio eu que é meio falho, né? É bem falho. A gente fica muito mais suscetível ao Código Civil e ao Código Penal do que ao Código de Ética. Sim. O Código de Ética prevê, deixa eu até voltar lá no Código de Ética, prevê uma série de vedações, prevê. Só que o problema é que as penalidades deles são bem leves, né? Então, se vocês olharem, ele vai ter lá uma série de itens falando o que a gente pode fazer, o que não pode. Então, por exemplo,
sobre condução profissional. A gente pode conduzir trabalho que não foi orientado sobre a nossa supervisão? Não pode. Está previsto lá no Código de Ética. A gente tem uma série de itens previstos, só que o problema é que a penalidade é muito branda. Quer ver? Deixa eu até pegar uma mais. Ó, uma vedação um pouco mais grave. Ó. Prejudicar culposa ou dolosamente interesse confiado à sua responsabilidade profissional. Alguém lhe confiou o trabalho profissional contábil e você prejudicou ele de alguma forma. Pelo Código de Ética, no máximo você vai sofrer uma censura pública. Isso vai reparar o dano da pessoa? Não, e entra muito mais no caso da esfera civil. Aí vai para a esfera civil. Aí a pessoa tem que procurar os direitos perante o Código Civil. Então, ó, aqui já tem até um crime, né? Apropriar-se indevidamente de valores, bem ou qualquer tipo de crédito confiado à sua guarda. Isso é um crime. E, nossa, olhando, tipo, você comparando a penalidade com as irregularidades, né? Nossa, não tem cabimento. Tipo, a pessoa comete um crime e o máximo que ela vai receber de penalidade, segundo a norma contábil, é É uma censura. uma censura. É. Sendo que ele está cometendo aqui já é tipificado um crime, né? Ai, não achem que é incomum, tá? O que que acontecia? Hoje não acontece mais de modo tão rotineiro. Mas antigamente tinha contador que recebia os valores dos impostos para pagar a guia dos clientes. Nossa, E tinha gente que não pagava. Pegava a grana e não pagava. nossa, mas isso é. Com Aí, certeza ia acontecer isso. aí tem. Tá aqui a apropriação indevida de valores, mas tem a tipificação do crime, que é a apropriação indébita. A apropriação indébita de valores da penalidade criminal. Mesmo assim, o Código de Ética é branda. Então, essa é uma falha que eu julgo existente no Código de Ética. Essa penalidade excessivamente leve para os contadores. Isso dá um bom tema de TCC. Dá, dá. Se a gente trabalhar a percepção dos contadores acima do Código de Ética, isso dá um tema legal. Sim. Na verdade, se a gente começa a pesquisar, tem muito contador que desconhece A esse norma Código ética. de Ética. É capaz que tem gente que vai falar lá da Lei 806, agora eu não lembro se é 806 ou 860 de 96, que era o antigo Código de Ética. Porque muita gente nem sabe. Tem muito profissional que nem tem conhecimento que em 2019 foi editado outro Código de Ética. Uhum. Para ver o quanto esse cara não é levado a sério. Infelizmente, né? E tem itens aqui que a gente vê. Tô tentando procurar aqui o aviltamento de honorários. Ó, esse item aqui, apesar de não era o que eu estava procurando, acontece muito hoje em dia. Retenção de livro.
contador que o cliente está saindo da contabilidade, ele fala, não, só vou entregar teus livros se você colocar em dias honorários. Isso é uma sanção ética. De primeira vista que eu não achei, falando sobre a concorrência desleal, né? No Código de Ética aqui tem um item que prevê a concorrência de modo leal entre os contadores. E hoje a gente vê empresa que chuta isso descaradamente. Por exemplo, o caso da Contabilizei. Ele mercantiliza a profissão contábil, que é vedado pelo Código de Ética. Então a gente tem uma série de situações que o pessoal descumpre o Código de Ética e que não acontece nada. Esse é o problema. Então a gente vem passando por essas dificuldades e que não vem sendo apresentadas soluções. Então a gente depende muito mais hoje da legislação civil e penal do que do Código de Ética, infelizmente. Então, o que eu tinha para trabalhar com vocês hoje era isso, bem tranquilinha a aula. Vou preparar uma aula só sobre o Código de Ética para vocês, para revisar a figura do Código de Ética, já avisando no exame de suficiência para vocês. E de atividade, deixei 4 questõezinhas sobre penalidade lá no AVA, que é uma semana para vocês responderem. E fico aberto a dúvidas, questões, perguntas. Wellington, Acir, Natan, que vocês... Quanto à matéria, eu achei bem interessante, bem tranquilo, professor. Ela é tranquila, porém ela é vaga, né? Sim, tem essa lacuna entre. Porque se a gente fosse trazer todas as penalidades, a gente montaria outro curso. Montaria quase um curso de direito civil aqui. Porque a gente está muito pautado nessas duas legislações, né? No Código Civil e no Código de Processo Civil, para cobrir a lacuna deixada pelo Código de Ética. Aí vocês viram que a própria norma da perícia acaba tentando cobrir essa lacuna, jogando a responsabilidade para a legislação. Mas infelizmente a gente acaba tendo que seguir daí essa legislação, né? Aí a gente tem que ver muito bem qual que é a área que a gente vai atuar para não ter problema, seguir a legislação dessa área para não vir incorrer em erro do Código Civil e do Código Penal. Tranquilo, gente? Tranquilo. Acir, tá dando uma chiadeira só. Acir, não tô te ouvindo. Ainda não tô ouvindo, só tá chiando. Ele deve estar tentando falar, né? É, só que acho que tá com algum problema no microfone. Escreve no chat, Acir. Professor, se não tiver problema, eu queria debater alguns pontos do TCC. Então, peraí, deixa eu
Sim, sim. Também tô achando assim, ele só tá chiando. Então só vou terminar a gravação aqui, daí a gente já conversa do TCC. Beleza.